Sejam muito bem-vindos à Escola Judicial Militar do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Eu sou o professor Edmar, sou coronel da reserva da Polícia Militar, sou advogado criminalista com atuação na Justiça Comum e, sobretudo, nesta Justiça Militar. Prosseguindo aí com as nossas aulas, neste bloco nós vamos conversar um pouco a respeito da ação civil ex-delito. E qual é a importância de se discutir ação civil ex-delito em se tratando de processo penal militar? Primeiro, que nós não temos uma previsão no Código de Processo Penal Militar, como temos no Código de Processo Penal Comum, em relação à ação civil ex-delito. Depois, nós precisamos compreender a competência civil da Justiça Militar e essa distinção entre a competência civil da Justiça Comum para fins de ajuizamento da ação civil ex-delito. A ação civil ex-delito nada mais é do que a definição da responsabilidade civil conexa com a responsabilidade penal. É uma ação que advém necessariamente de uma sentença penal condenatória. E partindo dessas premissas, nós vamos caminhar um pouco mais. Qual é o conceito, portanto, de ação civil ex-delito? É uma ação judicial que tem por fim reparar danos advindos de uma infração penal. Crime, contravenção, infração penal do ponto de vista de ato infracional, enfim, qualquer que seja a infração penal, a ação civil ex-delito tem por fim reparar os danos que são frutos de uma conduta típica do ponto de vista criminal. É uma ação indenizatória que pode ser ajuizada pela vítima ou por seus sucessores, ou por quem o represente. E nós temos, portanto, 3 sistemas a serem considerados dentro dessa discussão da ação civil ex-delito. O primeiro deles, o sistema de dependência solidária. Nesse sistema, o juiz penal decide sobre o crime e também sobre a reparação civil. Então, um único processo, o juiz condena em relação à prática do crime e já condena em relação à reparação civil, mas aqui é uma condenação já definitiva. Ou seja, transita em julgado no mesmo juízo criminal a discussão relativa à reparação civil. Temos também o sistema de independência absoluta. Então nós temos processos autônomos, sem que a discussão criminal possa, de alguma forma, influenciar a discussão no civil e a discussão do civil também, de maneira alguma, influenciaria a discussão no criminal. E, por fim, o sistema de independência relativa. Aqui nós temos uma separação entre as jurisdições penal e civil, mas vejam bem, aqui a jurisdição penal tem a capacidade de influenciar a jurisdição civil. E qual que é o sistema aplicado ou utilizado no Brasil? É o sistema de independência relativa. Nós encontramos lá no artigo 935 do Código Civil. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais a existência do fato ou sobre quem seja o autor, quando essas duas questões, fato e autor, já se acharem decididas no juízo criminal. Portanto, independência relativa. O juiz criminal, no nosso caso aqui da Justiça Militar, condena, é assegurado todos os recursos, transitou em julgar essa sentença penal condenatória, não se pode mais discutir no juízo civil autoria nem materialidade. No juízo civil, o que se vai discutir, portanto, é o valor da indenização, o alcance desse dano para fins de definição da indenização. Do ponto de vista constitucional, qual que é o fundamento da ação civil ex-delito? Artigo 5º. Incisos 5 e 10. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano, seja o dano material, seja o dano moral, o dano à imagem. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação desses direitos. Portanto, nós temos um fundamento constitucional a assegurar a ação civil ex-delito. Mas vamos lá. Quem comete
ato ilícito. De novo, artigo Código Civil, e não Código Penal nem de Processo Penal, Código Civil, artigo 186. Aquele que por ação ou omissão, sempre voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano, seja qual for o dano a outra pessoa, seja dano moral ou dano material, comete ato ilícito. Então, quem comete ato ilícito é aquele que viola o direito e, ao violar o direito, causa um dano a terceiro. E quem tem o dever, portanto, de indenizar, já que nós estamos discutindo que a partir da violação desse direito e desse dano causado nasce o direito de ser indenizado e a obrigação de indenizar, quem tem esse dever? Também é Código Civil, artigo 927. Aquele que por ato ilícito, aí nos remete aos artigos 186 e 187, causar dano, tem a obrigação de repará-lo. Quando nós vamos para o artigo 943, o direito de exigir a reparação do dano e de prestar transmite-se com herança. Portanto, o falecimento daquela pessoa que violou o direito e causou dano e praticou ato ilícito, o falecimento dele não extingue por si só a obrigação de reparar, porque será transmitida essa obrigação com herança. E de receber também, de ser indenizado. O falecimento da vítima, por óbvio, não faz cessar o direito que os seus herdeiros, né, do ponto de vista de sucessão mesmo hereditária, têm direito a receber. E é interessante o artigo 942, porque, vejam bem, os bens daquela pessoa que praticou a ofensa ou violou o direito ficam sujeitos a serem utilizados para a reparação do dano que causou. Nós não vamos aprofundar nesse ponto aqui, mas essa parte final é muito interessante do ponto de vista desta justiça militar. Por quê? Porque nós aqui discutimos a atuação policial militar. Guarnição com 2 militares, com 3, com 4 equipes, com 15, 20 policiais. Olha o final desse artigo 942. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos, absolutamente todos, responderão solidariamente pela reparação. É importante compreender, portanto, a partir do artigo 186, o alcance da ação civil ex-delito e a sua aplicação em se tratando de crimes praticados por policiais militares, que é o foco da nossa discussão. Mas é claro que não são todas as condutas que ensejam a indenização. Algumas condutas encontram amparo no próprio direito. Algumas condutas são fomentadas pelo próprio direito. Portanto, aquelas condutas amparadas pelas excludentes de ilicitude previstas no Código Penal Militar e Código Penal Comum, por certo, não constituem atos ilícitos, porque não pode haver no direito antinomia. Não pode o Código Penal, ao discutir excludente de ilicitude, assegurar que não há crime, portanto a conduta não é ilícita, e por outro lado, do ponto de vista civil, haver uma necessidade de impor àquele que praticou a conduta ilícita a indenização. Vejam que a indenização, artigo 186, é de quem causa um dano. Artigo 927. A indenização é uma obrigação imposta àquele que pratica ato ilícito. E o próprio Código Civil, tal qual faz os códigos penal, militar e comum, no artigo 188 deixa muito claro, não constitui ato ilícito aquela conduta praticada em legítima defesa, no exercício ou no exercício regular de um direito, ou no inciso 2, no estado de necessidade. Esse inciso 2 ele é interessante porque o parágrafo único, ele remete ao inciso 2 no seguinte sentido: o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário. É o estado de necessidade. Não pode exceder os limites indispensáveis para a remoção do perigo. Portanto, se a conduta do policial militar ou de qualquer cidadão se amoldar às excludentes de ilicitude, e em se tratando do inciso 2 do artigo 188 do Código Civil, sendo essa conduta necessária e nos limites
do que é indispensável para fazer frente ao perigo, há clara exclusão da ilicitude, portanto, não há obrigação de reparar. Mas veja o artigo 929, ainda discutindo o estado de necessidade. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, fazendo referência aí ao inciso 2, não forem culpados do perigo, eles têm o direito de indenização do prejuízo que sofreram. Permita-me um exemplo claro aqui, clássico. Uma pessoa está deslocando com o veículo, o pai está com uma criança, o pai se descuida, solta a mão da criança, a criança atravessa a rua e o condutor desse veículo, para não atropelar a criança, para preservar um bem maior que a vida dessa criança, ele bate o seu carro em outro veículo que está estacionado. Esse outro veículo está estacionado regularmente. Não tem nenhuma participação nesse evento. É claro que assiste a essa terceira pessoa a indenização pelos danos que foram causados. Nós não vamos aprofundar aqui a questão da responsabilidade do condutor do veículo e do pai em desfavor de quem deve ser juizada a ação, porque não é o nosso objetivo. Né? O nosso foco é a ação civil ex delito. Esse exemplo é apenas para ficar mais claro o artigo 929. Vamos, a partir de agora, então, estabelecer uma relação mais próxima dessa ação de natureza civil com o direito penal. O Código Penal e o Código Penal Militar, artigo 91 de um, artigo 109 do outro, deixa muito claro que um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime. Então, uma vez condenado, não precisa trazer a sentença a definição ou a discussão relativa ao dano material ou dano moral. Porque já é um efeito da própria condenação. Efeito natural da condenação. Tornar certa a obrigação de reparar o dano. Mas vejam bem, não há discussão de valores. É por isso que os valores devem ser discutidos em juízo, no juízo civil. Em se tratando de homicídio, vou pegar aqui algumas situações que são mais próximas da realidade policial. A atuação policial pode resultar na morte de alguém. Mas se a morte dessa pessoa não for praticada dentro das excludentes de ilicitude, ou dentro de alguma conduta que permita excluir a ilicitude do fato, então, portanto, essa conduta é ilícita. Então, a condenação de um policial militar pelo crime de homicídio faz nascer para a família dessa vítima a indenização. E em que consiste essa indenização no homicídio? Sem excluir outras. Primeiro, pagamento das despesas com tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Segundo, prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Vejam que pagamento de despesas com tratamento da vítima e funeral é possível mensurar, é possível calcular. Prestação de alimentos é possível calcular. Expectativa de vida é possível calcular. Mas lá no inciso 1, a dificuldade que se tem de calcular o luto da família. Portanto, caberá ao juiz definir aqui qual é o valor que justifica cobrar de uma pessoa para que outra pessoa tenha amenizado a dor do luto. As indenizações não são para deixar ninguém rico. As indenizações, vamos pegar aqui o caso de homicídio, jamais vai permitir trazer à vida aquele que partiu. Serve para minimizar a dor. Portanto, se a conduta do policial que em combate, uma atuação em uma ocorrência, atingiu alguém e essa pessoa faleceu, se essa conduta estiver amparada pelo direito, se ele agiu amparado pela excludente de ilicitude, não se discute indenização. Da parte dele, não estou aqui a discutir a responsabilidade do objetivo do Estado. Nosso foco aqui é a ação civil ex delito. Lesão corporal. A atuação policial pode sim resultar em lesão. Mas essa lesão não necessariamente será uma conduta típica do ponto de vista de crime. Se a conduta não é típica do ponto de vista de crime, é porque o policial agiu amparado por um excludente de ilicitude. Vai prender alguém, essa pessoa resiste, é necessário o uso da força, portanto, ao agir amparado na excludente de ilicitude,
usando a força, esse policial não cometeu, portanto, crime. Mas se a conduta não é amparada pelo direito e o policial é condenado pelo crime de lesão corporal, faz nascer para essa vítima o direito de ser indenizado. E no caso de lesão, diz o artigo 949, o ofensor indenizará o ofendido, primeiro, das despesas com tratamento, depois, dos lucros cessantes. Deixou de trabalhar nesse período, era um autônomo, deixou de receber seu dinheiro, até que ele se restabeleça. Além de outro tipo de prejuízo que essa pessoa possa ter sofrido. Quando nós vamos para o artigo 950, o legislador definiu que se a ofensa que resultou essa lesão corporal resultou em defeito, em que o ofendido não possa mais exercer a sua atividade, não possa dali tirar o seu sustento, ou que tenha a sua capacidade produtiva reduzida, essa indenização, além de discutir as despesas com tratamento, além de se discutir os lucros cessantes, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho que a pessoa se inabilitou ou da depreciação que ela sofreu. É importante que quem atua, quem opera o direito militar, seja na ponta da linha o policial que está no atendimento da ocorrência, seja o advogado, seja quem está atuando nos conselhos, juiz militar, compreenda que a previsão da indenização encontra-se no Código Civil, mas é necessário estabelecer essa relação com a sua atuação policial, porque, uma vez excluída a ilicitude, não se pode exigir do policial que ele indenize, mesmo que tenha havido uma lesão. Essa lesão pode não ser crime. Avançando um pouco mais. Crimes contra a honra. Imaginemos um policial militar que pratica um crime contra a honra em relação a outro policial militar. Foi condenado. Além dessa condenação criminal, ou contra a honra de um civil, desde que a conduta dele se amolde ao artigo 9º do Código Penal Militar, já que estamos a discutir a atuação da Justiça Militar. O artigo 953 diz que a indenização em relação aos crimes contra a honra consistirá na reparação do dano que delas resultar ao ofendido, que dessa conduta de injúria, difamação ou calúnia resultar ao ofendido. E se o ofendido não puder provar o prejuízo? Porque nem sempre é possível você apresentar provas materiais, né, desse prejuízo. Caberá ao juiz, de forma equitativa, fixar o valor da indenização. Mais uma vez, indenização não é para deixar ninguém rico. Indenização é para minimizar a dor. Indenização, sobretudo, por dano moral. A dor, os impactos daquela infração penal. A indenização relacionada ao dano material, ela é fruto de um cálculo. Bateu em um veículo, causou dano, quanto que fica para consertar, tanto indenização relacionada ao dano material. A discussão que eu trago aqui, sobretudo dos crimes contra a honra, é indenização relativa ao dano moral. Esse ponto aqui também é muito importante. E guarda relação assim, muito próxima e direta da atividade policial. É a indenização relativa à violação à liberdade pessoal. Artigo 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento de perdas e danos que sobrevierem ao ofendido. E se não puder provar o prejuízo, aplica-se aquela discussão que nós fizemos ainda há pouco. O juiz vai equitativamente fixar o valor da indenização, se não for possível demonstrá-la. E o parágrafo único esclarece o que é considerado para fins legais ofensivos à liberdade pessoal. Primeiro, o cárcere privado. Segundo, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé. Portanto, aquela imputação da prática de crime a alguém que não praticou o crime, esse indivíduo foi preso, seja lá encontrando droga que a pessoa não estava, seja lá encontrando arma que a pessoa não portava, essa prisão por denúncia falsa ou má-fé enseja a indenização. E ali eu destaco o inciso 3, a prisão ilegal. E por que eu destaco o inciso 3? Porque mais adiante, em outros blocos, nós vamos discutir a prisão em flagrante. Uma vez preso em flagrante, autuado em flagrante na delegacia de polícia, se na audiência de custódia
for demonstrado que aquela prisão foi ilegal, portanto, se o juiz relaxar a prisão, e a prisão relaxada é a prisão ilegal, demonstrada a ilegalidade dessa prisão, nasce para essa pessoa que foi presa o direito de ser indenizada. Por quê? Porque o artigo 954 do Código Civil diz que a prisão ilegal é um ato ofensivo à liberdade pessoal. E o caput do artigo diz que os atos ofensivos à liberdade pessoal são atos ilícitos e os atos ilícitos devem ser, portanto, indenizados. E agora nós passamos para a sentença penal como título executivo. Então, já superando essa primeira discussão, nós já temos uma sentença penal condenatória. O Código de Processo Penal Militar não trata do assunto como trata o Código de Processo Penal Comum. Mas é óbvio que aplica-se o Código de Processo Penal Comum por força do artigo 3º-A do Código de Processo Penal Militar. Artigo 63. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo civil para efeitos de reparação do dano o ofendido, ou seu representante legal, ou seus herdeiros. O artigo 63 estabelece uma relação com o trânsito em julgado. Foi condenado, superado todos os recursos assegurados, em lei, assegurados na nossa Constituição, transitou em julgado. A partir do artigo 63, nasce, portanto, para o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros, o direito de promover a execução dessa sentença penal condenatória. É título executivo, portanto, judicial, a sentença penal condenatória. O artigo 387 do CPP também não encontra correspondente nesse inciso 4 no Código de Processo Penal Militar, mas ele impõe ao juiz que, ao condenar, ele tem que fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal. Veja que esse valor mínimo não se discutiu ao longo do processo criminal o dano moral, por exemplo, porque não é o objetivo do processo penal discutir o dano moral. Mas o dano material ele pode aflorar no processo penal. O que o artigo 387 está determinando ao juiz é que ele fixe um valor mínimo. Esse valor pode ser executado depois de transitar em julgado no juízo civil, ou no juízo civil pode-se discutir se esse valor é realmente o valor justo. O artigo 515 do Código de Processo Civil, nós já discutimos Código de Processo Penal, Código de Processo Civil. Ele estabelece que são títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos no próprio Código de Processo Civil. Inciso 6. A sentença penal condenatória transitada em julgado. Portanto, uma vez condenado o militar, policial militar ou bombeiro militar, condenado nesta justiça militar pelo juiz singular ou pelo conselho, transitou em julgado, essa sentença penal constitui título executivo judicial. E aí eu trago aqui uma discussão, uma pergunta. O artigo 387-4 é aplicável na Justiça Militar Estadual? Eu já disse que o Código de Processo Penal Militar não tem a mesma redação ou não traz a redação do inciso 4 do 387 do Código de Processo Penal Comum. Portanto, poderia se discutir da sua aplicação a partir do artigo 3º-A do CPPM. E nós já gravamos um bloco, de aulas tratando aqui de caso omisso e silêncio eloquente. Então, sugiro, em caso de dúvida, retornar a este bloco. Mas a Justiça Militar de Minas, o tribunal, de forma unânime, e eu deixo aqui o número do recurso de apelação, para quem tiver interesse, vale a pena ler os votos, decidiu que não cabe ao juiz de direito ou ao Conselho de Justiça, ao condenar, fixar valor mínimo para a reparação dos danos. E por que não cabe? Porque não há previsão legal no Código de Processo Penal para tanto. Só que o fato de não haver essa previsão e o fato do juiz de direito, do juízo militar ou o Conselho de Justiça, permanente ou especial, não fixar esse valor mínimo, não impede que a vítima ajuize a ação no cível.
De igual forma, não subtrai dessa sentença penal condenatória a natureza jurídica de título executivo judicial, porque o artigo 515 do CPC diz que sim, a sentença penal condenatória prolatada no âmbito da justiça militar é título executivo judicial. E aí eu pergunto, uma vez mais, e execução dessa sentença penal condenatória? Compete a quem? Onde executar essa sentença penal condenatória? Código de Processo Civil, artigo 516. O cumprimento da sentença, essa sentença penal condenatória, que é um título executivo judicial, será efetuado perante o juízo cível competente. E eu destaco, juízo cível competente. Qual que é o juízo cível competente? Aí eu trago de novo a discussão para a Justiça Militar. A Justiça Militar Estadual tem uma competência cível? Sim, já foi discutido em outros blocos, em outras aulas, dentro desse mesmo projeto da nossa Escola Judicial, que sim, a Justiça Militar tem uma competência cível. Mas qual que é a competência cível da Justiça Militar? Artigo 125, parágrafo 5º da nossa Constituição. Compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares. Portanto, a competência cível da Justiça Militar está limitada às ações judiciais contra atos disciplinares. Retornando aqui, no caso da indenização, na ação civil ex delito, a sentença é título executivo judicial, mas deve ser executada perante o juízo competente. E o juízo competente é o juízo cível da nossa justiça comum. E no nosso próximo bloco nós vamos dar sequência aí ao nosso estudo da ação civil ex delito.